neste assunto que é muito, está muito no coração de vários angolanos. Criança de rua. Doutor, fiquei a saber de si que dia 29 de abril sairá então a segunda marcha pacífica do Zero Criança na Rua. A que ponto estão os preparativos e o porquê, afinal de contas, tem que se ir nesta segunda marcha? Porque a primeira marcha não produziu assim tantos efeitos esperados. Meu irmão, muito obrigado por tocar neste ponto. Falo isso agora em primeira linha, a partir do seu canal. A primeira intervenção que faço em prol da segunda marcha que terá que ocorrer a nível do mês do Abril Criança. Eu designo o mês de abril como Abril Criança, no âmbito da marcha Zero Criança na Rua. De facto, nós, depois de ter dado uma moratória de 6 meses, ou seja, a moratória foi de 3 meses, segundo o manifesto da marcha da primeira intervenção, eram em 3 meses poder não fazer ruído, não incomodar, não importunar os órgãos governamentais, para que esses, depois da nossa apelação, pudessem efetivamente, com muita preocupação, intervencionar para buscar soluções, trazer alternativas e criar o mínimo de condições possível para tentarmos tirar deste sofrimento horrendo, terrível, permanente de que as crianças em situação de meninos de rua têm vivenciado. Foi assim que, decorrido 3 meses, não houve sinal substancial de alteração do quadro da situação. Espoletou-se mais 3 meses, e agora vai fazer 6 meses, sensivelmente agora em abril, que, lamentavelmente, e digo com muita angústia, muita tristeza, de forma melancólica que eu expresso o que estou a dizer agora, que os governos das províncias, para não limitar Angola como sendo só Luanda, os governos das províncias, o Ministério, órgão de tutela, responsável em razão da matéria, para acolher a situação e dar tratamento à situação, até aqui que lhe falo, pouco ou nada fizeram. Quase nada fizeram. Foram várias cartas, temos elas registradas, com entradas do protocolo, com registro do protocolo de entradas. Essas cartas foram dirigidas a vários órgãos ministeriais. Dentre eles, o único órgão ministerial que nos convocou e que orientou que uma comissão delegada por si pudesse lhe representar para nos auscultar foi o órgão da senhora ministra de Estado para a área social. Foi esta que teve que criar uma comissão para nos ouvir as nossas preocupações, além do que estava redigido, descrito nas cartas, e pudesse nos dar uma esperança mínima possível, que de facto até hoje não houve situação concreta, plausível, realizável para a alteração da situação. Ora, quanto ao Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, que é um órgão de tutela, nunca se propuseram em se pronunciar, nem sequer responder às cartas, nem sequer responder. O governador da província, na primeira marcha, fez ali uma convocação multissetorial entre o Comando Provincial da Polícia Nacional, os administradores do município, o INAC, fez ali uma reunião estratégica para ver se conseguisse encontrar um meio termo. Daquela reunião, desde o dia que ocorreu até hoje, não aconteceu absolutamente mais nada. Lamentavelmente, o Ministério dos Direitos Humanos, da Justiça e Direitos Humanos, até hoje nada disse. Várias cartas dirigidas assim, nada disse. Um outro órgão ministerial que agora não me ocorre, porque são aí 6 ou 7, até hoje não dizem nada. Significa dizer que não estão a olhar com preocupação uma situação tão premente, que deve constituir, por maioria de razão, preocupação por parte de todos os entes, todos os atores intervenientes da sociedade.
a sociedade civil, as instituições não governamentais, o governo por excelência, a família, que constitui o núcleo fundamental de organização da sociedade, as pessoas em geral, as igrejas. Mas, como presidente da República, até hoje nada disse a respeito do zero criança na rua. Então não se mexeram. Mas tenho plena certeza, isso falo com convicção, se amanhã mesmo o senhor presidente da República se pronunciar em prol do zero criança na rua, meu irmão, em 48 horas nós não vamos ver criança na rua. Por quê? Porque as pessoas só fazem se o chefe está a ver. As pessoas só fazem se o chefe está a falar. As pessoas só fazem para fazer, quer dizer, fingir ao chefe que estão a trabalhar, para não perder os cargos porque têm medo de ser exonerados, para não perder as imunidades porque têm medo de ser exonerados, para não perder as benesses porque têm medo de ser exonerados. Então, por força desta, desta vontade desenfreada, de a todo custo, se quiser permanecer no poder, porque o poder é doce, é como mel, o poder é cativante, as pessoas vão querer ir à rua. Vamos ver governadores aí para a rua, ministros aí para a rua, vamos ver administradores a lutarem dia e noite em 24 horas para remover as crianças. Por que que até agora nada se faz em prol das crianças que vivem ao relento, dormem na rua, comem no lixo, vivem debaixo das pontes, vivem engraxando o sapato, em crianças com 4, 5, 6 anos, com idade de escolaridade, fora do sistema de ensino, a engraxar sapato. Eu sinto dor, meu irmão, quando vejo uma criança que está a vir em minha direção para me persuadir a engraxar o meu sapato para que eu lhe pague em contrapartida. Meu irmão, Muito triste. Inigualável. E muito triste. Que eu não sei, quer dizer, não sei se vou ralhar com a criança, não sei se vou lhe dar o dinheiro gratuitamente para não engraxar o meu sapato, não sei o que fazer porque estou inoperante, porque não encontro acolhimento por parte de quem de direito. Por quê que olhamos com desprezo um assunto que é de grande e relevante interesse nacional? É um problema de Estado. É um problema de Estado. Quando o assunto é criança, o país tem que parar. E eu estou a ver, permita que diga, os nossos irmãos a fazerem propaganda em prol de uma suposta marcha que tem que ocorrer no dia 31, e aqui lanço como crítica e apelo à compreensão dos meus irmãos. Se pudessem intronizar no zero criança na rua, mas do que eu ficar em casa, que posso correr o risco de perder o meu emprego, porque nem todo mundo está na função pública, muitos estão no privado, e o ente privado é muito mais rigoroso. Qual dos nossos irmãos, com que se diz que se preze como patriota, ativista genuíno, sem interesse material, sem contrapartida, se prostrou patrioticamente em lutar pelas crianças de rua? Quantos, meu irmão? Quantos há contrapartida política? Quantos, por não haver contrapartida material, lutam em prol do zero criança na rua? A primeira manifestação pacífica, urbana, que nós realizamos, dentre os órgãos que deram solidariamente o seu contributo, que eu vi, é o Bem-Aja, do meu irmão Álvaro Mendes. Eu vi o meu irmão Jica Tetembua a dar o seu litro, vi o meu irmão Vungi, do Mangolé, a dar o seu litro, vi o meu irmão Henrique Stress a dar o seu litro, vi o Calandula e vi o Oldo na Angola a dar o seu litro. Quantos mais fora desses o meu irmão consegue se recordar que deram o seu litro? Por quê? Porque não tem tendo. Nós, quem vai nos pagar? A nós, quem vai nos pagar? E temos que tirar do nosso bolso pessoal para injetar, para fazer a coisa acontecer. Quem vai nos pagar? Quem? O que é que eu vou ganhar a lutar pelas crianças de rua? O que é que eu ganho com isso, meu irmão? É a satisfação de prevenir o futuro do amanhã, o futuro da Angola, porque essas são a continuidade geracional do futuro do amanhã. É só a satisfação de dizer, pelo menos, afinal de contas, lutei por uma causa nobre, lutei por uma causa justa, ainda que isso valha a minha vida, ainda que eu vá preso, mas eu vou preso com honra, vou preso com alegria, vou preso com dignidade, vou preso com satisfação. Desculpem,
Só tenho medo de uma coisa, meu irmão. Só tenho medo de comungar contra a injustiça. Só tenho medo de comungar contra a inverdade. Eu só tenho medo de promover atos que, de facto, estão fora da lei. Mas, quando a justiça está em primeira razão, em primeira causa, meu irmão, não nos dobramos, porque Ele é a justiça, Ele é a verdade, Ele é o amor. Deus é isso. Por isso não vale a pena. Desculpem com todo respeito, eu não sigo bala. Eu sigo a minha consciência. Se ela me disser, isto é certo, e tenho que reexaminar várias vezes a minha consciência, isso é certo, eu vou fazer o que é certo. Porque não preciso de fama nenhuma. Mas, enquanto ator social, ativista social e não político partidário, ativista social e não político partidário, eu tenho obrigação constitucional, nos termos do artigo 37, e tenho obrigação nos termos da lei ordinária, Lei de Proteção e Desenvolvimento Integral da Criança, nos termos do artigo 8º, de proteger o superior interesse da criança. A dignidade da criança, a dignidade humana da criança. Doutor, aproveitando esta ocasião de que estás a falar da dignidade da criança, criança de rua, nós vimos episódios recentemente e há muitos ativistas, tanto faz sociais, que estão a se escusar de fazerem pronunciamentos, provavelmente porque existem elementos que estas famílias, não acataram a lei. Eu não sei se é esta também a sua observação sobre este facto das demolições das casas no Zango 3, não é? E que dias atrás nós vimos uma criança que chorava de uma forma desesperada porque ela foi uma testemunha de ver a sua mãe a construir aquela casa, a fazer tantos esforços, e sabemos que na Carta ou na Convenção sobre os Direitos da Criança, recomenda, da qual Angola é signatária, recomenda de que as instituições, as famílias, a própria sociedade deve proteger, não é, as crianças, não deve, portanto, o que aconteceu não deveria acontecer. Vimos que aquelas casas foram destruídas por charruas, cobertos, não é, de toda digamos assim, o ente policial, estiveram presentes no terreno e até hoje, não sei se já houve pronunciamento do governador provincial ou administrador de Viana, tu que és o embaixador do povo, até que ponto estás inteirado desta situação? Porque não vimos ainda que foste lá visitar essas famílias, não sei, ao menos ou eu é quem estou, portanto, despairado, mas gostaria, e com humildade, de solicitar-te para nos pontualizar até que ponto tu estás inteirado desta situação, destas famílias e das crianças que lá tanto estão a sofrer estes dias, estão por baixo da chuva, apanham frio de noite. Doutor, a palavra sim. Meu irmão, é uma ótima questão que me coloca. É uma questão muito complexa, porque me traz uma análise, vá lá, um pouco volátil, porque ela vai oscilando em algum momento em razão da complexidade do assunto. E eu posso dizer que não tenho elemento suficiente para me pronunciar sobre um determinado assunto, eu prefiro não fazê-lo para não precipitar vá lá, a situação. Mas manifestei na minha página oficial do Facebook, que é o Helder Chiuto, embaixador do povo, a minha indignação pela forma de como a menina, bramindo em choro, lacrimejava. Aquilo é comovente para qualquer ser humano que ainda tem o coração no lugar. E tem o botão ativo do sentimento do amor ao próximo ainda a funcionar. Mas eu não entrei no mérito da causa porque conheço o mérito dos fatos. Mas eu me comovi com a situação sofrível, a forma de como expressava vá lá, o seu desalento, o seu desespero, a sua angústia em razão da situação, aquela menina. Mas também,
Se olhar bem, meu irmão, e permita abrir aqui um entre parênteses, vamos supor que é uma área que constitui reserva fundiária do Estado. Vamos supor que é uma área de risco inabitável. Vamos supor que é uma área de construção proibida. Ok. Mas também vamos supor que até o povo ocupou ilegalmente, construiu, porque não tem onde morar. Depois, quem de direito entende repor a normalidade, faz o resgate do património, demolindo as casas já construídas cabalmente. Se o Estado se preza a ser uma pessoa coletiva de bem, qual seria a dificuldade que uma pessoa de bem teria se arranjasse uma alternativa? Se dissesse, olha, aqui não pode construir. Fizesse uma sindicância profunda para ferir a situação social, habitacional concreta daquelas famílias, descartando os aproveitadores, descartando aqueles que, de forma intencional, fazem ocupações para prejudicar terceiros ou bens alheios, porque esses também devem ser responsabilizados. Mas, olhando para a situação real das famílias que está comprovada, está visivelmente comprovada, que não tem onde estar. Então, dentro do contrato social e da boa vontade congregadora, de acolhimento das famílias mais vulneráveis, porque são essas famílias mais vulneráveis que a Constituição dá ênfase para que o governo, o Estado, olhe com muita preocupação. O que custaria dizer aqui não pode construir, mas vamos alternativamente, já que está comprovado que as senhoras não têm onde viver, não têm como pagar uma renda, porque onde vivia antes tem que fazer uma sindicância, tem que fazer um levantamento para apurar a necessidade ou não de acolher aquela família. Por exemplo, no Zango, aqui próximo, Zango 1, Zango 2, 3, tem casas de chapa, casebres de chapa. E diga-se que aquelas famílias vivem há mais de 13 anos. Mas também diga-se que algumas dessas famílias lhes foi dado as casas, mas outros supostamente preferiram vender estas casas para voltar novamente na chapa e tirar do Estado mais algum dividendo. Mas isso faço mais culpa ao próprio Estado, que tem os seus órgãos adormecidos, porque não conseguiram ser suficientemente capazes para fiscalizar, para cadastrar, nome por nome de cada encarregado de cada casa e fazer a locação da entrega dessas casas. Ora, para o caso que me coloca, eu tenho que saber se essas famílias ocuparam ilegalmente ou não. Como é que conseguiram a obtenção daquele espaço? Estão lá há quanto tempo? A construção das suas casas já tem existência há quanto tempo ali? Não passou pelo crivo das formalizações da construção a nível da comissão do bairro, a nível do distrito, da administração do distrito, da administração do município? Desconhecem a formação de um processo administrativo para formalizar a existência daqueles municípios naquela localidade? A administração não lhes reconhece a habitabilidade ali. Vieram da onde? Saíram da onde? Quem os colocou ali? Quem vendeu a parcela? Como obtiveram aquela parcela? Quer dizer, essas questões têm que ser indagadas para melhor termos um juízo sobre o assunto. De facto, doutor, porque estas são as vozes que circulam, não é? Nos bastidores, entre a população, entre a cidadania, de que estas pessoas também não se atreviram a ir lá ocupar o terreno, só assim, porque muitas daquelas famílias apresentaram ao menos um papel de carta. E portanto, o ente diz que não é legal, aquilo que eles têm, os documentos que têm, não condiz com a legalidade. Portanto, doutor,
Tenho aqui uma chamada. Não sei se lhe apraz ouvir a opinião de um cidadão que está a nos chamar a partir dos Estados Unidos. Não sei se lhe apraz. Sim, 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 Ok. sim. Vamos então atender aqui essa chamada. Está sim, meu irmão? Bom dia, aqui é o Opinion Maker. Op- Queria entrar no iFood para ajudar um bocadinho o Chiuto e dentro da minha intervenção ele pudesse tomar um copo de água para poder repousar um pouco. Ok, portanto, temos muito pouco tempo, portanto, se procurares ser mesmo telegráfico, não é? Opinion maker. Era só para dizer ao Chiuto que gosto muito do tom de voz dele. Se existissem 10 Chiutos em Angola, a informação já teria chegado há bastante tempo a estes ministérios que ele citou. E também dizer que se existissem 10 chiutos, estes chiutos existem, mas engoliram as suas vozes. Mas se existissem 10, os 10 pelo menos estariam na cadeia. E para dizer também que a questão da construção em Luanda está associado a uma pergunta que eu vou fazer. Como é possível os fiscais em Angola, em Luanda especificamente, mas concreto, ficarem 15 anos sem salário? Isso está explicado, né? Está explicado como as administrações são os motivacionais para que o povo construa. E é um documento que eles passam à população quando vai construir, que é um documento que já foi um auto de notificação que eles dão ao morador. Esse auto de notificação permite que seja cliente de um determinado fiscal, quer dizer, isso é para facilitar só o controle da corrupção. Como é que isso funciona? Se estiveres a construir, vai aparecer um fiscal. O fiscal vai dizer, olha, essa obra está embarcada, não podes construir até aparecer na administração. Depois, eu também não precisa ir na administração. Olha, dá-me aí 100 mil kwanzas e toma essa nota. Se o meu colega Vila apresenta só essa nota, podes construir, continuar a construir. Quer dizer que aquele cidadão que está a fazer a construção já está protelado por um indivíduo que está há 15 anos sem salário. E simplesmente assim. E quando o head office, ou vamos chamar assim, os chefes da administração maior, quando forem alertados de que é um bairro que está a crescer ali, os próprios fiscais vão informar a essas pessoas, olha, evitem construir durante o dia e construam aos finais de semana e construam à noite, se possível. Uhum. Eles próprios que dão a atenção e os bairros vão crescendo, os bairros vão crescendo. Isso é um pormenor. As construções desordenadas é trabalho das administrações porque eles estão há 15 anos sem salário. Por isso é que eles não abandonam. Eu não consigo compreender como é que 15 anos, que é a idade de uma criança já adulta, que já faz filho, esse tempo todo passa e você continua a trabalhar sem salário. Você vive de quê? Uhum. Uhum. Já Uhum. está explicado esse ponto, não quero ser longo. Agora, eu vou falar só um pouco da questão da criança, que é uma coisa muito sensível. As crianças em Angola, esse ciclo de crianças na rua, ele começa em 1992, depois do êxodo da população que sai das províncias. E o que acontece? Depois de existir aquela situação, porque muitos pais morreram, muitas famílias morreram, então começou a ter crianças na rua. A partir daquele período, ainda estavam ali, o primeiro centro foi ali na Praça do Quinaxis. Esse Praça do Quinaxis que foi derrubada por aqueles malucos, aqueles gajos que não têm juízo aí em Angola. Destruíram uma grande obra que estaria ao pé da Torre Eiffel. Mas sacana de merda acabaram por destruir aquilo. Burros mesmo. Agora foram lá meter um monstro de pedra que nunca mais também ninguém trata daquilo. Para dizer o quê? Ali começa o problema das crianças de rua. Em 92, num programa à noite, eu me lembro, eu havia dito que 10 anos depois, estamos a falar de 10 anos, 92, 10 anos depois, o aumento da criminalidade aumentaria. Então, quando há um aumento é de 10 em 10 anos, por quê? Porque essas crianças de rua estão na fase de idade entre 4, 5, 6, 7. Somando 10 dá 16. As necessidades de um adolescente já começam a ser que é sapatilha, que é calçar, que é vestir. Quando não encontram, assalto. Então, se eu não estou agora aí nessa terra, nesse quintal que nem é país, porque esse país mesmo é ilegal. Desde 75 que foi ilegal, começou com os acordos de Urbana, que é ilegal, depois foi em 92 que foi Batota, mataram os outros, depois passou para 2002, agora passou para 2022, que foi outra Batota, ameaçaram os outros com arma para não se manifestarem e tudo.
Tu sempre bateu, esse país é ilegal, vocês consideram um país, esse presidente é um ilegal, é um impostor, vocês estão sempre com o nosso presidente, esse não é presidente de ninguém, esse não é presidente de ninguém. Dizem que o pai é aquele que cria, esse cria quem para ser presidente de quem? E depois, as pessoas não, e uma coisa, só para finalizar, uma coisa triste é que também o povo que é maltratado, que devia dar suporte a uma pessoa como Chiuto, ainda o romantismo do angolano que me entristece, porque eu vi o indivíduo a chorar pela sua casa. Pai, por favor. Mas quem disse que você destrói a tua casa, você vai lhe chamar pai, por favor? E é essa particularidade que o Angola não muda. O problema não muda em Angola, não é por causa de uma pessoa como Chiuto, não é por causa de Alberto, não é por causa de... Não muda porque o mindset do mangolé vazou, apagou. Você não pode romantizar o gatuno, você não pode romantizar. Por isso é que eu disse que Angola precisa de 10 Chiutos. Se não tem 10 Chiutos, acabou. O Chiuto tem que formar mais 10 vozes igual a dele. Grita. Tem que sentir. Você se estiver a dormir, ouvir o Chiuto, tens que acordar. Mas quem é esse que está a falar? Só assim é que esse país pode mudar. Mas não, as pessoas gostam de romantizar. O nosso presidente. Presidente de quem? Quem lhe votou? Se os que moram com ele não lhe votaram. Você tem que chamar os bois pelos seus nomes. Se não chamarem, vão continuar a falar. O Chiuto vai ficar engasgado, porque ele é sozinho. É o único que fala dessa forma. Não tem mais. Outros romantizam muito. Ok. Obrigado. Ok. Muito obrigado, nós, Opinion Maker. Portanto, é o nosso irmão que chama a partir dos Estados Unidos. Dr. Chiuto, algum comentário sobre a intervenção do irmão? Pois, eu acho que eu vi o rugir de um angolano compatriota preocupado com o estado da nação e que acaba por expressar o que sente no âmago do seu íntimo e que está preocupado, porque, modesta parte, enquanto filho de Angola, tem legitimidade para falar, expressando o que sente. Mas eu penso que ele tem razão. Ele tem razão. O país não está muito bom e, pronto, muito por conta também das nossas guerras entre nós. Muitos de nós queremos ser o melhor que os outros, queremos aparecer, ser mais do que o outro. Quer dizer, ninguém quer se solidarizar a causas nobres, porque têm a presunção de que quem vai ter protagonismo é o Chiuto, quem vai ter popularidade é o Álvaro Mendes, quem vai ter... Quer dizer, então o país assim não avança. Se ver bem, nos casos em que não envolve interesse político partidário, não se pronunciam. Até mesmo os irmãos da oposição não se pronunciam. Mas é triste, porque assim o país não avança, o país não ganha com isso, não ganha com isso. E o meu irmão Álvaro viu, quando realizamos a primeira marcha, quantas lutas enfrentamos. Quantas lutas enfrentamos. E deixa aqui te confidenciar que fomos, inclusive, em última instância, ao tribunal, interpusemos um recurso por causa da letargia na resposta do despacho que devia exarar o governo da província. Interpusemos um recurso ao Tribunal Provincial da Comarca de Luanda, que, infelizmente, eu digo, de negócio de fazer justiça. Quer dizer, o juiz que devia apreciar o requerimento de recurso, conforme manda a lei, até hoje não deferiu o processo. Quer dizer, se não pressionássemos o governador da província para que, em última instância, um dia antes, menos de 8 horas para a realização da marcha, depois de ter sido anulado 2 vezes, e eles respondessem favoravelmente, a marcha não sairia. Por quê? Porque o juiz supostamente tem medo de contrariar uma decisão política, mesmo ao arrepio da lei, e os nossos irmãos compatriotas da Polícia Nacional não aceitam escoltar uma marcha que o governador não deliberou, não despachou positivamente para a sua realização. Quer dizer, então vê-se claramente que os políticos estão a amordaçar as instituições do poder do Estado. Estão a amordaçar. E isso é muito grave, isso é arrepiante. E eu aqui exorto o senhor governador da província de Luanda, de quem não tenho nada pessoal com ele, espero que compreenda que se manifestar é um direito fundamental do cidadão e que quando haver elementos suficientes e causas justas, justificáveis,
não impeça o cidadão de se manifestar. O senhor Presidente da República, numa das suas intervenções, disse que em Angola as pessoas se manifestam livremente e não há repressão. E que todos os santos sábados, enfatizou, todos os santos sábados há manifestação. Mas talvez, ou o senhor Presidente da República tem sido enganado com os relatórios que todos os dias entram no seu gabinete, porque aquilo só pode ser coisa do relatório escrito, ou o senhor Presidente da República enfatizou porque só queria, na forma de figura de estilo, embelezar o discurso. Não é normal. Não é normal. Mas também entendemos que houve um alargar, houve uma abertura no que concerne ao exercício das liberdades no tempo dele. Só que, o que é que ocorre? No primeiro mandato, houve uma chuva de manifestações. Como não estávamos acostumados, o povo tinha sede de a todo tempo ir para a rua, também desorientado, porque não tinha orientação jurídica. Sim, não havia uma cultura acentuada. Exatamente. Quer dizer, tanto o povo, tanto a polícia que tinha que assegurar, todos não tinham vá lá, o hábito, a ética de marcha, não sabiam como lidar com isso, é um novo fenômeno. Então começou a haver crispação, começou a haver contendas, houve litígio, houve muito atrito. Depois, viu-se o governo a recuar. Houve um recuo. A primeira marcha que ocorreu depois das eleições foi o Zero Criança na rua. 3 meses depois das eleições, foi o Zero Criança. E repara, nós estamos a vir, realizamos uma marcha num tempo difícil. Por isso é que houve aquela fricção toda com o governo da província. Um tempo difícil, em excesso das eleições, da história de que os camás, os blindados estavam na rua e que havia aí um boato de quem fosse manifestar vai ser imediatamente preso. E nós, corajosamente, fomos à rua. Insistimos de acordo à lei, lutamos com o que diz a lei, e só para ver que dentre os cinco promotores que a lei manda assinar, são 5 promotores, apenas só 2 apareceram na marcha. Vê que o meu irmão Álvaro até assinou como promotor da marcha, mas não aparece. Não isso aparece. É sim. Ou é medo, ou... Porque negligência não, mas é medo. Se ele assinou e não apareceu, bom. Não, porque depois, se calhar, nem hipótese, houve aquele jogo psicológico, aquela pressão psicológica. Epa, você também assinou, não sei o quê. 3, de forma injustificável, não compareceram. Mais tarde, depois de eu tentar saber, dias depois, não, mano, desculpa, porque eu disse isso, não foi saudável. A propósito de solidariedade a esta iniciativa do Zero Criança na Rua, temos aqui uma pergunta, não é? E não só por causa do Zero Criança na Rua, mas a própria advocacia que o Dr. Chiuto tem estado a fazer, o embaixador do povo, por causa dos pelos mais desfavorecidos, os últimos da sociedade e em particular da criança. Tem aqui uma pergunta de uma nobre irmã, uma irmã muito cara, uma irmã que tem muito amor e tem sentimento de mãe para com os assuntos de Angola. Portanto, a irmã Patrícia, que pergunta: gostaria de saber se o senhor colabora com algum centro de acolhimento de crianças que seja fiável para colaborar. Portanto, porque a irmã fala espanhol e perdeu um pouco o tato do português, acredito que ela aqui pergunta em termos de se há possibilidades dela poder, não é, entrar também em auxiliar, ajudar em qualquer forma. Doutor, pode responder à nossa irmã? Minha irmã Patrícia, eu vou lhe responder da seguinte forma. Eu fui pessoalmente ter com o diretor nacional da criança, diretor do INAC, do Instituto Nacional da Criança, e ele foi perentório, pronto, e isso é confidencial, é admitir que não tem poder de resolução. Ele não tem, porque ele também depende da pirâmide. Ele depende da superestrutura. Repara, os centros de acolhimento públicos e até privados, os privados estão abarrotados, cá, Dom Bosco, não sei o quê, estão totalmente abarrotados e faz-me crer que também perderam o poder da boa gestão administrativa do próprio centro de acolhimento. O que é que ocorre? Supostamente, muitas dessas crianças que vão para os centros privados, também lá são
batidas, são maltratadas e elas fogem desses lugares. Os públicos diz-se que não têm poder de acolhimento como tal, não têm dignidade de permanência, de domicílio, de habitacional, de acolhimento desses meninos. Só ver que os próprios muros desses estabelecimentos são baixos e as crianças, se hoje numa tabichó, depois vem só depois à noitinha a jantar um pão com chá, amanhã não tem almoço, essa criança vai preferir ficar na rua do Cali. Quer dizer que as políticas públicas no domínio dos centros de acolhimento é que estão a falhar. Quer dizer que tem que se fazer um trabalho de cooperação conjunta, institucional, multissetorial, onde os vários órgãos vão ter que interagir para repensar qual é a melhor forma, qual é o melhor método. Nós, por exemplo, no quadro do manifesto da Marcha do Zero Criança na Rua, a primeira que ocorreu, apresentamos 5 pontos que constituem 5 itens de proposta de possível resolução pacífica, conciliatória do conflito. Muitas dessas crianças, só para ter uma ideia, têm os pais localizados. Disse, com reserva ao bom nome, que muitos dos pais são polícia, outros são militares, outros são professores e são funcionários do Estado, funcionário público. A questão que se coloca aí, se essas pessoas são funcionários públicos, significa que estão localizados. Fica muito mais fácil intimá-los do ponto de vista institucional para chamá-los à responsabilidade do que um pai com paradeiro incerto. Portanto, o que é que eu quero, fora de muito português bonito, é a incúria, é a inação, é a falta de ação, é a falta de operatividade, é a falta de preocupação por parte dos órgãos do governo, que têm a incumbência, a responsabilidade funcional de tratar do assunto e não tratam. Só não tratam porque ele acha que isso é para não me dar respeito. Não tem um filho ali, não tem um parente ali, não tem ali um... não tem ninguém que lhe preocupa. Portanto, como não tem um interesse, não há um interesse direto, porque as causas patrióticas, sem contrapartida, dificilmente as pessoas querem dar cara. Eu estou aqui, minha irmã, com todo o respeito, permita que lhe diga, não ganho nem um centavo a levar avante essa causa, do ponto de vista material, econômico, pecuniário. Mas eu ganho a honra e eu ganho, como é que eu diria, o prazer de ser parte deste processo. E somos todos comparticipes, todos aqueles que interagem no âmbito do Zero Criança na Rua são mentores, são comentores, são comparticipes deste movimento. Lá o meu irmão Álvaro Mendes tem estado a dar a sua garra. É mentor da obra. Não existe. Elder Schultz sozinho não vai conseguir levar essa obra avante. Elder Schultz sozinho vai desistir em pouco tempo de levar essa obra avante. Se não houver intrusamento, cada um na sua forma de intervir, mesmo à distância. E repara aqui, o agravante é isso, irmão Álvaro. Sim. Os irmãos que vivem lá longe, os irmãos que estão na diáspora, são mais solidários, os irmãos angolanos da diáspora, do que o angolano cá dentro. Quer dizer, eu fico pasmo. Por quê? Por que os irmãos lá fora têm mais sentimento, expressam mais comoção do que os angolanos que estão cá dentro? Os angolanos cá dentro defendem mais partido político do que patriotismo. Defendem mais a tese dos seus líderes políticos do que Angola. Se vocês falar hoje do partido dele político, tiram pedra. Querem já fazer ali um discurso de incendiar a personalidade da pessoa, incendiar o bom caráter da pessoa, mas quando trazemos uma causa nobre, eles fingem que não estão a ver. Vais ver que na minha página, por exemplo, se o mano for ver, se falar só mal do João Lourenço, opa, João Lourenço assado cozido, bué de likes. Se você mete 0 criança na rua, 1 like, epa, você fica pasmo. As nossas irmãs que ficam ali a se desfilar com cuecas e sutiãs, bué de like, bué de likes, recebem partilhas e comentários eróticos. Porque apareceu de cueca e sutiã. Mas coisas que têm utilidade estão a ser
subsumida pelas coisas fúteis. Então, esse povo também, como disse o meu irmão, que O opinion maker. Estamos... como disse o nosso irmão que aquela hora no interview, Sim. esse povo também tem que ser estudado. Esse povo, em certa medida, me parece também ser um povo sem noção de patriotismo. Para não dizer um povo ingrato. Eles preferem soltar Barrabás para crucificar a Cristo. Sim. Doutor, eu tenho aqui uma pequena matéria para tentar fazer ver a todos nós, mas estou de veras, estou a encontrar aqui uma pequena dificuldade, mas em todo caso, permitam-me só dar aqui um pequeno anúncio e vamos já continuar. A todos, manos, domingo, teremos esta temática sobre o empoderamento da mulher e vamos falar sobre a atualidade. Teremos o Gica Tetembua e a Chris Francis, elas, que vão falar sobre isso. E está tudo ligado com aquilo que está a dizer aqui também o nosso mano Chiuto. E domingo, também depois desta live com Gica Tetembua e Chris, teremos, portanto, esta conversa com o líder do movimento migratório, o nosso irmão Maurício Francisco, que agora se encontra nos Estados Unidos, e será uma live em que vamos ter também linha aberta e vamos poder conversar com ele. Quem quiser fazer perguntas, ele estará à disposição de todo tipo de pergunta que vier. Agora, as últimas considerações sobre o Zero Criança, como é que está a ser feito, quando é que vai acontecer mesmo dia 29, como é que as pessoas podem aderir a esta iniciativa, quanto as pessoas podem fazer, o que é que, portanto, a comissão organizadora está a precisar para que as pessoas possam também dar um apoio, talvez material, não sei, o que é que a marcha, o que é que a comissão organizadora precisa para que a opinião pública, o cidadão angolano, tanto faz em Angola ou na diáspora, possam fazer para que essa marcha tenha sucesso? Meu irmão, eu nesta fase, a única coisa que posso pedir aos nossos irmãos é a divulgação da informação. Porque se de facto a informação chegar com sensibilidade a quem de direito, eu penso que essa causa pode ficar, pelo tempo, pode ficar, se calhar, esquecida na história. Ou seja, o que mais me interessa para mim, eu não tenho, dito de outro modo, eu não tenho o prazer de, em primeiro plano, ir para a rua. Quer dizer que, para mim, a rua, a ida para a rua, o recurso à rua, é a última das hipóteses, não encontrando acolhimento, não havendo alternativa. Significa dizer que, para mim, para a rua, quer dizer que já esgotei todas as garantias possíveis de recorribilidade por parte de quem de direito. Mas não encontramos acolhimento. Para realizar qualquer evento, tem custo, tem gasto. E o meu irmão foi parte da primeira marcha, viu o trabalho que teve para editar os panfletos, editar os vídeos, teve custos adicionais nisso. Nós cá dentro, para acolher o número incerto de pessoas que podem lá estar, tem custo. Você tem que criar mecanismo de dar uma água, pelo menos, para cada presença do pessoal. Tem que custear transporte de táxi. Repara, há pessoas que vivem nos municípios, dentro das profundezas, querem vir para a marcha, não conseguem porque não têm dinheiro de transporte. E você tem que ver se, através dos grupos representativos desses municípios, os seus delegados, podes financiar, aqui em sentido positivo, participar nos seus transportes para esses virem, porque muitos desses jovens não trabalham, não têm rendimento, não têm capacidade de se fazer presente. Portanto, fora disso,
tem os meios, por exemplo, de propaganda sobre a marcha. Nós, o Mano viu que tivemos que fazer 18 bandeirinhas, com o nome das 18 províncias, para representar Angola neste ato. Porque é uma marcha, uma causa de dimensão nacional. Não é só Luanda. Nós estamos aqui a apelar para o âmbito nacional. Estas e outras situações acarretam custos. Mas como eu não quero falar de dinheiro, porque para mim isso não me interessa, não é o meu foco. Aquele que se sentir no seu direito de participar com o que ele quiser, vamos supor, com uma t-shirt, 0 criança na rua. Vamos supor, com um transporte que ele próprio aluga para dispor, para transportar o pessoal nesse dia. Com o que ele puder. Eu não consigo imaginar o que as pessoas podem dar. O que ele quiser. Agora, eu disse e vou dizer, eu não vou parar de lutar por esta causa, porque o ativista mais brilhante do país não veio. Porque o cantor mais famoso do país não se manifestou solidário. Porque o político tal também não quer saber dessa marcha. Não, essa marcha, se de facto é patriótica, se de facto é uma vontade inata, divino-patriótica, mesmo com um só elemento deve acontecer. E foi algo espetacular, meu irmão. Sem me gabar, realizou-se essa marcha naquele dia. Foi algo sensacional. Muito sensacional. A própria polícia, que estava delegada para escoltar, protocolar o ato, rasgou de elogio a forma ordeira, a forma urbana de se passar a mensagem. Porque o meu problema ali não é de falar de partidos políticos. Ali nesse ato, por ser de cariz univocamente social e não político partidário, eu me escuso de falar de política partidária. Eu quero falar de política governativa. No âmbito do contrato social. Quero apelar aos governantes. E num Estado onde o processo de governação é inclusivo e participativo, e não exclusivo, qualquer membro de qualquer partido pode ser membro do governo. Mas o que eu posso dizer é, no dia 29 de abril, faça chuva, faça sol, venha milhões ou venha só 2 pessoas, a marcha terá que sair. Necessariamente terá que sair. Por isso é que nós, na segunda-feira, esta segunda-feira agora, vamos remeter o requerimento conforme manda a lei ao senhor governador da província, para que ele responda dentro do prazo legal, para evitar obstrução, qualquer tendência de obstrução sobre a realização da marcha. A marcha é unicamente de cariz social, não é político-partidário, não vai se falar de MPLA ali, não vai se falar de UNITA ali, não vai se falar ali de qualquer outra organização política. O que queremos falar é das políticas públicas no domínio social, tendo em conta esse tecido social humano, que são as crianças que merecem proteção absoluta, que merecem tutela absoluta, que merecem ser asseguradas por todos os intervenientes da sociedade. O Estado, a sociedade, as famílias, a Constituição e a lei. Portanto, eu penso que, mais do que uma obrigação jurídica, é uma obrigação natural de um homem de bem. Quem se preza pessoa de bem, por mais imperfeito que seja, com toda a sua capacidade pecaminosa, deve pautar por abraçar causas nobres. Não, deve pautar por abraçar causas nobres. Porque isso é o Evangelho de Cristo. As pessoas não sabem que isso é a expressão do Evangelho de Cristo. Lutar pela promoção da justiça, pela justa redistribuição da renda pública nacional, pela proteção dos mais desfavorecidos. Lutar para que a justiça social seja efetivamente um fato. Lutar para que os governantes percebam que, mais do que presumir que é um favor que está a fazer ao cidadão, é sua obrigação no âmbito do contrato social. Só que nós, em Angola, lamentamos muito porque
é triste, né? Porque eu acho que não é qualquer pessoa que tem que ser governante. Assim como não é qualquer pessoa que tem que ser juiz. Isso não pode ser por uma questão de compadrinho, de tráfico de influência, de nepotismo, de simpatia política ou partidocrática, de conveniência somente política. Mas isso tem que ser uma questão de sacerdócio, de vocação natural, de meritocracia. Tem que ser uma questão também de missão. De missão. Doutor, ok. Para terminar, eu queria uma resposta mesmo seca, voltando no nosso assunto inicial. Como é que esteve João Lourenço na sua colocação, na sua intervenção, no caso de Joel Leonardo? Como é que ele esteve? Bem, mal? Uma resposta seca. Como é que esteve João Lourenço no caso de Joel Leonardo na sua última intervenção? Eu penso que ele esteve razoável. Essa última intervenção esteve razoável à medida em que preferiu dizer que a PGR é que está a investigar e, tão logo tiver apurado as coisas, vão se pronunciar com profundeza sobre o assunto. É essa postura que ele devia ter na intervenção inicial, quando veio dizer que não há crimes, não há prova. Isso foi de todo muito mal. Foi pouco feliz o Sr. Presidente da República na primeira intervenção, mas penso que nessa segunda intervenção já tentou retificar a primeira posição. Então, pronto, temos que ter a humildade também de reconhecer quando está bem e repudiar, criticando, sempre que tiver mal. Portanto, eu acho, mas o aconselho a evitar ser ele a ter que se pronunciar sobre assuntos dos outros poderes do Estado. Se tem órgãos vocacionados em razão da matéria, competência funcional e orgânica para tratar do assunto, deixa que esses órgãos falam por si. Porque o Presidente da República não pode nem fazer papel de ser ele, parecer ser ele, o porta-voz da PGR ou sequer o porta-voz do Tribunal Supremo. Não. O Presidente deve ter uma intervenção meramente política, de dizer que, enquanto chefe do Estado, está preocupado com a situação, mas espera que os órgãos vocacionados, em razão da matéria, deem um melhor tratamento do assunto. Ponto. Fecha. Ponto final. Ok. E depois deixa que os órgãos de direito se pronunciam. Agora, ser ele a fazer juízos de valores e de certeza, isso é de todo muito incongruente. Muito incongruente. Ok. Muito obrigado, doutor. E queremos agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhar esta live já há quase 2 horas. Estamos a 1h38. Dr. Chiuto foi, o embaixador do povo, foi muito exaustivo na sua análise. Quem não assistiu esta live desde o início, volte quando nós concluirmos a assistir esta live, que o pronunciamento do doutor é muito rico, muito contundente e esclareceu muita situação, e também foi, tanto quanto acadêmico, ajudando-nos a interpretar, portanto, aquelas que são as normas jurídicas que estão inseridas na nossa lei constitucional. E dia 29 de abril sairá então a segunda marcha pacífica do Zero Crianças. Quero também voltar a lembrar a todos vocês que no domingo temos essas duas lives subsequentes. Primeiro teremos esta no Conversa do Nosso Quintal com o Mano Gica Tetemba e Chris Francis, que vão falar sobre o empoderamento da mulher e atualidade sociopolítico de Angola. E a seguir teremos a outra live. Ao encerrar a primeira, teremos esta conversa então com o nosso irmão Maurício Francisco, que é o líder do movimento migratório e vai falar a partir dos Estados Unidos. Mais uma vez, quero agradecer o Dr. Chiuto de ter nos brindado este bom almoço com uma notícia tão importante da nossa nação, de toda a nossa comunidade angolana, tanto faz no continente e na diáspora. E agradecer a todos vocês, de facto, que interviram, o Opinion Maker, a nossa mana
Patrícia e todos vocês que estão a comentar aqui nos bastidores. Muito obrigado e estaremos hoje à noite aqui com o nosso Ecos e Factos. Até lá, um grande abraço, Dr. Chiuto. Estamos juntos e brevemente novamente aqui no nosso painel do Bem Haja. Até lá, estamos juntos. Ale, fomos. Jovens estarem a emigrar. É uma aberração, isso não é inadmissível. E tudo de mal que nós passamos aqui é só falta de vontade política.